Júnior, eu sou professor associado de Cardiologia da Unicamp e membro da Comissão de Temas Livres do 78º Congresso Brasileiro de Cardiologia, a ser realizado em Porto Alegre de 28 a 30 de setembro de 2023. Estou aqui para convidá-los a submeter o seu trabalho científico neste congresso, que é um dos maiores do mundo e o maior da América Latina. Lá, vocês terão a oportunidade de ter o seu trabalho discutido por especialistas de altíssima qualidade de todo o país. Espero por vocês lá. Forte abraço. Olá a todos, eu gostaria de convidar vocês a submeter o seu trabalho como tema livre para o Congresso Brasileiro de Cardiologia. Com isso, você tem a oportunidade de divulgar o conhecimento que você está produzindo, concorrer a uma premiação que está ótima esse ano, fazer contato com outros pesquisadores que tenham pesquisas afins e estabelecer parcerias. E, por fim, receber de diversos especialistas da área sugestões que possam incrementar o seu trabalho e facilitar a aceitação dele em outras revistas. Vejo vocês por lá. É com grande satisfação que estamos lançando mais uma edição do nosso curso preparatório para a prova de título de especialista em cardiologia. Várias aulas foram regravadas por renomados especialistas. Nós teremos encontros com coordenadores das diretrizes, teremos podcasts, comentários de questões anteriores, tudo preparado com muito carinho para que a prova possa ser realizada da melhor forma possível. Contamos com todos. Olá pessoal, professor Maia, sejam bem-vindos a mais uma edição do CapTech, cujo curso se diferencia pela qualificação dos docentes, cujos professores são coordenadores de muitas das diretrizes. As aulas ficam disponíveis e serem assistidas de acordo com a disponibilidade do aluno. Temos aí sessões de webinars mensais com resolução de questões e questões comentadas através de podcasts, além de 2 simulados ao longo de todo o curso. Sejam bem-vindos e aproveitem muito o curso, que além do objetivo da prova de título, serve também como uma atualização para a prática clínica dos senhores ao longo da sua vida. Um abraço, sejam bem-vindos e um excelente curso. Olá turma, aqui é o Peixoto, um dos coordenadores do curso CapTech. É um prazer receber vocês para mais uma edição do curso preparatório para provas de especialista em cardiologia. O curso está todo revisado, as aulas estão todas alinhadas às referências bibliográficas da prova de especialista em cardiologia. Nós temos aí, vamos ter dessa vez 2 simulados antecedendo a prova para que vocês testem o desenvolvimento de vocês. Webinars com aulas ao vivo, com interatividade, vocês podem discutir com os autores. Revisão de todas as diretrizes, exercícios na plataforma e temos podcasts comentando a última prova de especialista em cardiologia. Uma grande oportunidade para você testar seu conhecimento, para você se atualizar em cardiologia e se preparar para a prova de especialista em cardiologia. Boa sorte e um bom curso para todos vocês. Olá a todos, eu estou passando por aqui para trazer um convite imperdível a todos vocês. É o curso mais completo, baseado em casos clínicos, na temática da doença hipertensiva e todo ele tendo como base a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, os coordenadores da Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, as pessoas que construíram a diretriz, que trabalham com pesquisa, ensino na temática da hipertensão arterial no nosso país, são os coordenadores desse curso, são os debatedores desse curso, e todo ele no formato de casos clínicos que são semelhantes ao que nós atendemos no nosso dia a dia. Então, não percam, aproveitem essa oportunidade, são 14 horas de curso dedicados a essa temática. Olá, meus amigos, boa noite a todos que estão chegando para esse novo webinar da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Hoje nós vamos conversar como escolher tomografia ou exames funcionais na prática clínica. Meu nome é Silvio Barberato, sou de Curitiba, Paraná, sou ex-diretor de qualidade assistencial da SBC
e atualmente diretor administrativo do DIC. Tenho a honra de ter comigo aqui uma seleta lista de palestrantes que são especialistas nesse assunto, vão tentar trazer para a gente, clarificar na nossa cabeça um pouco como utilizar melhor os métodos anatômicos ou funcionais dentro do cenário da doença arterial coronariana estável. Tá? Só como uma abertura inicial para a gente se situar, eu acho que, como vocês sabem, a doença arterial coronariana é líder de mortalidade mundial em homens e mulheres, mas nós tivemos algumas mudanças de paradigma aí nos últimos anos, com a publicação de alguns estudos seminais que influenciaram a nossa prática cardiológica na DAC estável. O estudo isquímia, por exemplo, que todos conhecem bem, que nos mostrou que pacientes com isquemia moderada a grave, você intervir, fazer uma intervenção inicial, não demonstrou vantagem em relação à terapia clínica médica otimizada. A gente sabe que a isquemia ela tem um prognóstico adverso, mas não necessariamente quando você diminui a isquemia você impacta nos desfechos do paciente. É claro que temos que lembrar que o estudo isquímia ele excluiu alguns pacientes de alto risco, com disfunção ventricular, com lesão de tronco e com síndrome coronariana aguda recente. Tudo isso acho que vai ser abordado hoje aqui. Nós tivemos também a emergência da tomografia como uma ferramenta aí nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, como uma ferramenta fundamental no cenário de investigação dos pacientes com DAC estável, né? A publicação dos estudos como o Scott Hart e o PROMISE, que mostraram, então, que a estratégia de incorporação da tomografia ela poderia trazer benefício, uma vez que você faz o diagnóstico, estratifica o risco e se certifica que o paciente vai receber a terapia clínica adequada. Mas a gente não pode ter uma visão reducionista da DAC nos dias de hoje. As últimas diretrizes americanas, elas nos mostraram ou trouxeram alguns conceitos novos, né? O que é DAC hoje em dia? O que se considera DAC? É somente aquela DAC obstrutiva, com lesão acima de 50%? É aquele paciente que tem lesão abaixo de 50%? Aquele paciente que tem uma placa com alto teor lipídico pré-clínica? Aquele paciente que tem isquemia e não tem uma doença arterial coronariana obstrutiva, doença de microvasculatura, o chamado AINOCA? Tudo isso vai ser esmiuçado aqui e vai tentar clarificar na nossa cabeça qual é o melhor exame, qual é a melhor investigação para cada situação clínica. Então, para a gente dar início, eu gostaria de convidar aqui a minha colega de moderação, que é a professora Simone Brandão. A Simone tem um currículo bastante extenso aqui, eu vou precisar olhar a colinha aqui. A Simone tem especialização em patologia cardiovascular pela Universidade Paul Sabatier, na França, tem mestrado em medicina interna pela Universidade Federal de Pernambuco, doutorado em cardiologia pela Universidade de São Paulo, é coordenadora do Serviço de Medicina Nuclear do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, professora associada do Departamento de Medicina dessa instituição e faz parte do corpo docente da pós-graduação. Last but not least, ela é a nossa vice-presidente da Medicina Nuclear no DIC e é responsável pelas webinárias do DIC também no ano de 2023, tem feito um trabalho excelente. Então, eu vou passar a palavra para a Simone, que ela vai apresentar os nossos professores da noite de hoje. Olá, boa noite a todos. Muito obrigada, Silvio, pela apresentação. É um prazer realmente enorme estar aqui. O tema é palpitante. Hoje a gente vai discutir com gigantes da cardiologia aqui do país, né? O Afonso, o doutor Cláudio Tinoco, o Léo Sara, doutor Luiz Mastrocola, que todos aí dispensam comentários. A gente está muito feliz de estar aqui. Eu quero ser breve aqui nas apresentações, porque a gente tem pouco tempo, e eu quero que todos aproveitem bastante, já vão pensando aí nas perguntas, a gente vai abrir um caso clínico já para vocês irem pensando, e eu quero que vocês marquem aí qual seria a alternativa para no final, né, Silvia, a gente discutir aqui com todos, com os palestrantes e com vocês, esse caso. Tem como colocar, Guilherme, por favor, o caso clínico? Então, paciente de 50 anos, sexo feminino, hipertensa, dislipidêmica, tem um stent prévio DA proximal colocado há 7 anos.
Então, vem apresentando um quadro de dor torácica com risco intermediário e qual a estratégia você acharia mais adequada para essa paciente? Estudá-la com um teste ergométrico, fazer uma avaliação de isquemia com um método funcional, eco, cintilo, ressonância, partir para um angiotensina de coronárias ou avaliar através de um score de cálcio. Então, vão pensando, vão marcando A, B, C ou D, podem colocar aí no Q&A, e a gente, no final, a gente vai discutir. Então, eu vou chamar o primeiro palestrante, doutor Afonso Chizoá, que tem doutorado em cardiologia pela USP, especialização em ressonância e TC pelo INCOR, é coordenador dos serviços de tomografia e ressonância do Núcleo Diagnóstico em Maringá e do Ômega Diagnóstico em Londrina. Então, é com você. 10 minutinhos, tá, Afonso? Ok, obrigada. Boa noite a todos, muito obrigado. Agradeço imensamente à Sociedade Brasileira de Cardiologia pelo convite. Como a Simone disse, o tema é palpitante, eu vou compartilhar minha tela e hoje eu dou graças a Deus que eu estou online, porque eu tenho certeza que o Mastrocola talvez jogasse uma cadeira na minha cabeça ao final da apresentação, mas a gente vai poder discutir bastante depois e deixa eu compartilhar a tela aqui. Vocês conseguem enxergar? Sim. Ok. Então, como o Silvio já tinha falado, da importância da doença arterial coronariana, eu não quero ser redundante, né? Mas um evento cardiovascular acontece nos Estados Unidos a cada 34 segundos, né? Então, assim, quando a gente pensa nisso, é uma coisa gritante, né? E, assim, o investimento que é gasto em doença cardiovascular hoje, a gente tem, nos anos de 2018 e 2019, aí quase um ano, nos Estados Unidos, cerca de 251 bilhões de custos diretos. E de custos indiretos, né, no caso, perda de produção, trabalho, absenteísmo, quase 156 bilhões de dólares, né? Então, além de ser a doença mais frequente, possivelmente é a doença que mais custa do ponto de vista saúde, né? E a doença arterial coronariana nos Estados Unidos, isso é uma característica do mundo ocidental, né? 41% é responsável por esses eventos, né? E por essas mortes. Então, realmente pensar em prevenção dessa doença seria o melhor caminho. Mas a gente está em 2023 e coube a mim falar aqui no paciente assintomático. E eu achei genial da Sociedade Brasileira de Cardiologia que, embora eu faça tomo e ressonância, hoje eu estou falando como clínico. E como clínico, eu tenho que, na verdade, tentar fazer um paralelo entre tanto os métodos funcionais como os métodos anatômicos, né? Continuando em dados epidemiológicos, isso é muito impactante, porque mais de 1/3 dos pacientes vão ter eventos entre 35 a 64 anos, ou seja, numa idade muito produtiva da sua vida, né? Isso impacta muito. E o que é mais aterrorizante, né? Se a gente for pegar os dados aqui de pacientes que sofrem morte súbita, 50% a própria morte é o primeiro sintoma. Esses pacientes não vão ter sintoma, muito desses pacientes, né? Então, a prevenção, possivelmente, acho que ninguém discute que talvez seria o melhor caminho na tentativa de reduzir essa que, na verdade, seria a verdadeira pandemia, né? Então, assim, como fazer, o que os guidelines nos trazem em relação a abordar esses pacientes, né? Então, eu teria que, em tese, identificar o paciente vulnerável, tem os fatores de riscos clássicos que todo mundo conhece, eu posso mudar os fatores ambientais, né? E utilizar métodos de imagem. Hoje a gente vai estar falando não, hoje está presente, inclusive, inteligência artificial, deep learning, etc. Mas vamos nos concentrar aqui do ponto de vista clínico, do que a gente já conhece e o que a gente tem para fazer. Então, assim, em relação à parte dos fatores de risco, eu queria colocar uma coisa que, a princípio, parece óbvia, né? Então, assim, como é que é realizado e recomendado o diagnóstico de hipertensão? A gente afere rotineiramente a pressão arterial do paciente no consultório, ou a gente espera sintoma de AVC, infarto, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, para então
aferir a pressão e só então começar o tratamento? Acho que a pergunta é óbvia e obviamente, não tem nem cabimento a gente não atuar na prevenção da hipertensão. A mesma coisa em relação à parte de diabetes. Eu rastreio o paciente acima de 45 anos com glicemia e hemoglobina glicada no consultório, ou espero ele ter complicações micro e macrovasculares da diabetes, né? E uma delas, obviamente, é um infarto. O que eu faço? Então, obviamente, se a gente for pegar as diretrizes bem atuais da edição de 2023, ela coloca que o rastreamento é recomendado para todos os pacientes com mais de 45 anos, tendo ou não tendo fator de risco. E dislipidemia é a mesma coisa. Eu vou aferir o perfil lipídico preventivamente para tratar, ou vou esperar o paciente ter angina, insuficiência vascular periférica, ataque isquêmico transitório? Então, isso parece ser uma coisa muito óbvia e o que realmente as diretrizes recomendam, né? Mas, no caso, a doença aterosclerótica coronária é o resultado final comum do desfecho macrovascular de hipertensão, de diabetes e dislipidemia. E, obviamente, detectar, confirmar se tem aterosclerose e tratá-la seria o óbvio, correto? É isso que hoje as diretrizes recomendam? Não é o que as diretrizes recomendam. E, realmente, quando a gente pensa no racional para que isso aconteça, realmente chega até a dar um nó na cabeça, porque como a gente deixa de fazer o diagnóstico no paciente assintomático, né? Ou seja, a gente está deixando de prevenir a aterosclerose. Mas a grande pergunta é se existe evidência científica para que eu atue de maneira racional. E é isso que eu vou tentar discutir um pouco com vocês, e a gente vai ter excelentes especialistas falando disso hoje. Vejam que há anos, há décadas, a gente está falando aí de 40 anos de estatina, e como prevenção primária, ou seja, naqueles pacientes que não tiveram eventos ainda, ficou muito claro, e ninguém discute hoje, que quanto menor o LDL e colesterol, maior a redução do evento. Eu estou fazendo a prevenção. Não necessariamente, obviamente, por diminuição do LDL. É óbvio que isso que acontece, mas o resultado final é o ter menos eventos cardiovasculares, menos infarto. É dessa maneira que a gente reduz. E vejam aqui um exemplo de um paciente com tomografia de artérias coronárias, de um paciente assintomático que tratava a sua dislipidemia. Pergunta, tinha indicação clínica em diretriz para que esse paciente tivesse uma hematoma coronária? A gente vai discutir isso daí ao longo da aula, mas percebam quão potente que pode ser o tratamento clínico otimizado. Percebam, num paciente com score de cálcio zero, uma redução luminal moderada aqui no terço proximal da coronária direita, né? Isso aqui é um exame de um grande amigo, Fábio Fernandes. Vejam como acontece o remodelamento negativo e o que o tratamento clínico pode fazer num paciente, a princípio, assintomático, onde foi detectada a doença arterial coronariana. Mas isso não acontece só naquele paciente que a gente está investigando a doença arterial coronariana, e para isso o Cláudio vai poder falar mais com vocês na última aula. Percebam que, mesmo nos pacientes que já tiveram infarto, ou seja, a gente está falando de prevenção secundária, o risco residual é mais de 1/3, né? Então, assim, esses pacientes, mesmo tomando tudo, antiagregação plaquetária, LDL abaixo de 50, com todas as drogas hipolipemiantes, antihipertensivo e hipoglicemia antioral, com tudo controlado, esses pacientes ainda vão sofrer novos eventos em mais de 1/3, e percebam que uma grande quantidade ainda vai ser infarto silencioso. Então, assim, isso a gente já tem de certeza. Quanto mais cedo a gente tratar a aterosclerose, a gente consegue voltar no risco basal. Mas quanto mais tarde a gente fazer o diagnóstico de aterosclerose, percebam que o risco residual que acaba acontecendo, você não volta ao risco basal. Simplesmente o que acontece é que um paciente onde já acontece evento, a chance dele ter um novo evento, mesmo você fazendo de tudo para esse paciente, vai ser ainda superior a 30%. Então faz todo sentido que quanto mais cedo eu detectar, mais cedo eu trato, menos evento eu vou ter. Assim, seria o que seria recomendado. Percebam aqui
um estudo realizado com tomografia de coerência óptica, com 18 meses de segmento, os pacientes que têm capa fibrosa fina, ou seja, grande chance de romper a placa inflamatória, como espessa a capa fibrosa. Perceba que a infiltração de macrófagos, com menos de 2 anos de estatina, ela some. 3 em cada 4 pacientes que tomam estatina, esse processo acaba acontecendo. Mas a grande verdade é que quando a gente está falando de prevenção, ou seja, paciente assintomático, o que a gente tem de recomendação, além de quantificar os fatores de risco e classificar se ele é baixo risco, risco intermediário, alto risco ou risco alto para eu determinar a conduta? Percebam que, basicamente, é classificar esse paciente de acordo com o seu grau de risco de eventos, e naqueles pacientes que têm risco intermediário, você poderia, com classe de recomendação 2A, fazer um score de cálcio, de tal modo que esse score de cálcio pudesse orientar a sua conduta. Então, se você tem um diagnóstico de aterosclerose subclínica, automaticamente esse paciente passaria para alto risco e você vai tomar as condutas preventivas para um paciente de alto risco, né? Obviamente, otimizar tanto as medidas não farmacológicas e todas as medidas de prevenção, mas target-alvo para redução de LDL, controle de hipertensão, glicemia, etc. E naqueles pacientes que, mesmo sem indicação, por algum motivo, eles acabaram fazendo o diagnóstico de aterosclerose significativa, seja por tomografia de artéria coronária, seja por cateterismo, perceba que o risco é muito alto e o tratamento clínico ainda vai ser mais agressivo. E com essa mesma... nessa mesma... Afonso, só para 10 minutos. Ok, vou adiantar. Então, percebam que os guidelines, tanto do American College e American Heart, também falam a mesma coisa a respeito de utilizar o score de cálcio no risco intermediário, e assim também é o guideline da Sociedade Europeia de Cardiologia, porém, e ressaltando isso, em nenhuma das diretrizes de prevenção, ou seja, paciente assintomático, é recomendado outro método diagnóstico, senão o score de cálcio, ou a ultrassom de carótida para detecção de aterosclerose. Todos os outros métodos, isso inclui angiotomografia de artérias coronárias, inclui teste ergométrico, cintilografia miocárdica, ressonância com estresse, etc. São classe 3, não são recomendados. E a grande pergunta é o que a gente acaba fazendo hoje na prática clínica? Se você digitar hoje no Google, você vai achar que grandes laboratórios recomendam fazer teste ergométrico entre 18 até 80 anos, ou seja, para todo mundo. E percebam que isso ficou tão arraigado na nossa cultura médica dos cardiologistas que até o ChatGPT também recomenda teste ergométrico paciente assintomático. E aí eu fiquei perguntando de onde vem isso daí. Vejam que desde 1995, a avaliação de doença coronária por teste ergométrico em pacientes assintomáticos já era recomendado para pacientes que iam fazer exercício físico a partir dos 30 anos em homem e 45 anos em mulher. E isso não mudou em 2010, continua indicado para pacientes assintomáticos e para pacientes que vão fazer exercício, homens acima de 40 e acima de 50. Mas vejam que as diretrizes americanas, desde 2004, já não recomendavam o teste ergométrico para ser utilizado de rotina em pacientes assintomáticos. Em 2018, percebam que pacientes de baixo risco, intermediário e altos, do not screen. Não é recomendado fazer o teste de rotina, nem com a série D aqui é discouraged, ou seja, não é recomendado. E aqui não há evidência suficiente para fazer em adultos com risco intermediário ou alto risco. Isso acaba gerando uma confusão e um gasto na saúde que todos nós estamos discutindo hoje. O teste é disponível e barato, como todo mundo sabe, mas percebam que um paciente com prevalência de doença muito baixa, o valor preditivo positivo é de 21%, ou seja, tem 79% de chance de você errar num teste ergométrico que vai ter alteração eletrocardiográfica como, entre aspas, característica de isquemia miocárdica. Isso já era visto em quase 400 mil CATs ambulatoriais, onde pacientes sem sintomas, assintomáticos, eles tinham uma acurácia de valor preditivo positivo, num teste positivo, inferior a 50%.
de negativo inferior a 40%, e sem teste nenhum, ou seja, se eu não for utilizar nenhum teste anatômico/funcional, e nesse caso aqui o teste ergométrico fosse maior, era maior, também é menos de 40%, ou seja, cara ou coroa é melhor do que utilizar teste ergométrico na prevenção de pacientes sintomáticos, o que vai realmente contra qualquer consenso, e atualmente a gente não tem essa recomendação. Para finalizar, embora não tenha recomendação, vejam que quando a gente pega uma população de pacientes assintomáticos e pacientes sintomáticos, a incidência no grupo assintomático de aterosclerose, ou seja, maior do que 4 segmentos, pode ser maior no grupo assintomático do que no próprio grupo sintomático. E óbvio não, e o que a gente observa é que o que vale realmente é a carga de placa, independente se ele tem ou não tem sintoma. Quanto, obviamente, maior carga de placa, pior o prognóstico do paciente, ele vai morrer muito mais. Isso ficou muito claro numa grande amostra de um estudo sueco de 25 mil pacientes, mostrando que pacientes com risco baixo, em homens, 40% já tem aterosclerose, 50% em homens e até 30% em mulheres, desculpa. Então, em pacientes sem sintomas, até 42% desses pacientes eles podem apresentar doença aterosclerótica, e a gente está deixando de tratar essas doenças. E esse é o slide final, desculpa ter avançado, eu queria ainda lembrar e privilegiar os pacientes com score de cálcio zero, onde 5,5% nessa amostra mostrou que tinha aterosclerose, como esses pacientes que o grupo de estudo costuma compartilhar, com lesão de tronco, lesão da DA e lesão de coronária direita, só com placa mole e com score de cálcio zero. Não há mais tempo, queria só frisar que a pandemia está conosco há décadas e a gente talvez esteja perdendo muitas vidas pelo fato da gente não encarar a prevenção de maneira mais adequada da aterosclerose, e agradecer de coração a equipe que trabalha comigo. É isso, desculpa ter estourado o tempo. Muito bem, muito bem. A gente desculpa, assim, Afonso, porque você foi muito entusiasmado e foi muito convincente aí na sua explanação, e eu acho que isso depois vai dar pano para manga para discussão, né? Simone, por favor, pode conduzir. Vamos chamar o próximo, chamar o Léo Sara, ele vai falar sobre tomografia no paciente com angina estável. O Léo é ex-presidente da Sociedade Goiana de Cardiologia, é coordenador do serviço de TC e ressonância cardiovascular do Centro de Diagnóstico por Imagem, e é uma pessoa muito querida. Vamos lá, Léo. Olá, me escutam bem? Bem, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar aqui, de poder discutir e compartilhar esse momento com pessoas tão especiais e tão... são referências mesmo para a medicina e para a cardiologia, então é uma honra mesmo estar aqui com vocês para falar de tomografia, que é um assunto que eu adoro. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Então, nesses minutos, me coube falar de tomografia no paciente com angina estável, e o meu conflito de interesse eu tenho, e é justamente fazer e trabalhar com um método que eu adoro, que é a ressonância cardíaca, que tem como um dos seus pilares a avaliação de isquemia. E 90% mais ou menos da minha casuística na ressonância cardíaca é para avaliação de isquemia. Portanto, eu reconheço e trabalho e lido com as informações valiosas dos métodos de isquemia, em especial a ressonância, mas nos próximos minutos eu vou discutir aqui o papel de protagonismo mesmo que a tomografia vem adquirindo nesse novo olhar que a cardiologia está dando para a doença coronária estável, né? Saindo do paradigma inicialmente da obstrução, passando para o paradigma da isquemia e agora o paradigma... Desculpas aí a todos pelo problema na internet que tive aqui na clínica, mas espero que agora a coisa flua sem intercorrências. Então, vamos lá. Eu não sei exatamente onde eu parei, mas aqui eu estava enchendo a bola dos métodos de isquemia antes de fazer o contraponto. Enfim, só
retomando isso, acho que vocês me escutam bem, né? Agora, tá tudo certo. Sim, certo. Essa foi a forma como muitos de nós aprendemos a investigar a dor torácica. Então, se o paciente tinha uma dor torácica considerada de alto risco, esse paciente ia para a investigação invasiva com cateterismo. Se o paciente tem uma dor de baixo risco, geralmente não fazia, era só tratamento clínico, e o grande grupo de heterogêneo de pacientes classificados como risco intermediário, esses pacientes iriam para métodos funcionais não invasivos. Então, notem que o dilema aqui, da forma como nós aprendemos, não era anatomia versus isquemia que a gente vê hoje em praticamente todos os congressos. Era o dilema entre o invasivo e o não invasivo. Só que agora nós temos um método não invasivo que dá a informação anatômica de uma maneira bastante precisa, não só com relação à estenose, mas com relação à placa de ateroma. Então, é nesse contexto em que a cardiologia hoje está mudando o seu enfoque na avaliação dos pacientes com dor torácica estável. Então, assim, a tomografia ela consegue fornecer várias informações, mas a clássica é a informação sobre a estenose coronária, e os senhores já conhecem bastante, que é um método bastante acurado para a detecção de estenose coronária significativa, que a gente coloca como maior do que 50%, quando considerado o padrão ouro ou cateterismo, com alta sensibilidade e especificidade. Ela também tem uma acurácia diagnóstica bastante boa para avaliação dos enxertos de revascularização e, apesar de algumas limitações, uma acurácia bastante decente, bastante boa também para avaliação do leito nativo coronariano. Assim como a acurácia diagnóstica é bastante razoável para avaliação de reestenose intra-estente, principalmente quando são estentes maiores do que 3 milímetros, colocados nos terços proximal e médio das artérias principais, mesmo sabendo que os estentes lançam desafios técnicos importantes para a angiotomografia. A gente não pode esquecer que, como todo método diagnóstico, existem limitações técnicas. Por exemplo, a grande quantidade de calcificação coronária é um fator que piora a nossa acurácia, frequências cardíacas muito altas e irregulares, dificuldades na apneia dos pacientes, mas só lembrando que quanto maior o avanço tecnológico, mais e melhor a gente consegue lidar com essas dificuldades. Por exemplo, hoje a radiação ionizante a gente consegue fazer uma angiotomografia com um nível de radiação inferior ao score de cálcio, ou seja, já não é mais uma preocupação. Enfim, passando esses estudos de acurácia que eu falei, vamos aos estudos prognósticos, ou seja, será que o que a gente vê na tomografia ela tem alguma implicação, ela faz alguma diferença? E espelhando aquilo que a gente já sabia dos estudos com cateterismo, quanto maior e mais extensa e mais grave é a doença coronária, a obstrução coronária detectada pela tomografia, piora o prognóstico em termos de mortalidade geral, mortalidade cardiovascular e eventos cardiovasculares melhores. Então, o triarterial é pior do que o bi e o uniarterial. E esse valor prognóstico, ele já foi testado e é independente a vários fatores clínicos, independente da presença de isquemia, e também já testado em diversas situações clínicas diferentes. Mas uma das informações que esses estudos prognósticos deram e que não estava muito sedimentado com as informações do cateterismo é essa importância da doença coronária não obstrutiva, que a gente denomina aquelas lesões discretas, aquelas lesões menores do que 50% de obstrução. Ou seja, ter essas lesões, vários estudos prognósticos com tomografia mostraram, ter essas lesões discretas, ou seja, a DAC não obstrutiva, carrega um pior prognóstico em relação a quem não tem placa. E mais importante, quanto mais extensa é a DAC não obstrutiva, quanto mais segmentos com placa você tem, progressivamente pior o prognóstico, independente da estratificação de risco dos fatores de risco tradicionais, ou seja, o triarterial não obstrutivo é pior do que o bi, que é pior que o uniarterial não obstrutivo. Enfim, e esse conceito nos leva a um outro conceito
que o Afonso já pincelou, que é o da carga total de aterosclerose. Quanto maior a carga total de aterosclerose, pior o prognóstico em termos de mortalidade cardiovascular, infarto e eventos cardiovasculares maiores. Então, com essa informação da carga de aterosclerose, é possível se identificar aqueles pacientes com maior e menor chance de eventos, e, consequentemente, aqueles que têm maior ou menor chance de benefício com tratamento medicamentoso e também com o não farmacológico. E isso possibilita o refinamento e personalização da estratificação de risco e, consequentemente, uma melhor alocação do tratamento, ou seja, tratar mais quem tem maior chance de evento cardiovascular e tratar menos, com menos medicação, na verdade, aqueles que têm menor chance de benefício. E existem vários outros estudos que dizem que a tomada de consciência do paciente sobre se ele tem doença aterosclerótica, isso melhora a aderência e a persistência na utilização tanto do tratamento farmacológico quanto do tratamento não farmacológico, controle de pressão arterial e etc. Além da questão da carga de aterosclerose, a tomografia pode fornecer, além da questão da estenose coronária já clássica, algumas características morfológicas da placa, como remodelamento positivo, placas com baixa atenuação, com focos de calcificação e esse anel de guardanapo, essa morfologia aqui, a presença de pelo menos duas dessas características morfológicas, elas estão intimamente associadas com a presença de placas vulneráveis detectadas pela OCT, com a presença de placas que levam à isquemia, mesmo na ausência de estenose significativa, ou seja, aquelas placas moderadas, discretas. Quando tem essas características, elas estão associadas a maior isquemia, e, finalmente, a presença dessas características também são preditoras independentes de síndrome coronariana aguda. Muito bem. Então, nesse caminho todo, a gente viu que a tomo consegue ver DAC, ela consegue ver bem, foram os estudos de acurácia, o que a gente vê tem implicação prognóstica, mas será o que a gente vê, com a informação que a gente dá, acrescenta ao que a gente já tem hoje? Porque senão nada adiantaria você seguir todos esses primeiros passos, sendo que isso não é melhor ou não acrescenta nada com o que a gente já faz no dia a dia. E, para investigar isso, foram publicados vários estudos, principalmente a partir de 2015. E a gente vai falar rapidamente sobre eles, sobre a mensagem deles. Esse aqui é uma meta-análise de 4 grandes e principais artigos que randomizaram pacientes com dor torácica de risco intermediário para o tratamento, para a abordagem inicial com tomografia, ou randomizados para uma abordagem inicial, ou funcional, ou com tratamento padrão, que geralmente abordava a estratégia funcional. E esses estudos não mostraram diferença de mortalidade entre os grupos. Mas vejam, nessa meta-análise se observou uma redução na taxa de infarto de 31% no grupo que foi randomizado pela tomografia. Guardem esse número, por volta de 30%. Esse é um estudo, é um registro com 86 mil pacientes do sistema de saúde dinamarquês, que também teve os 2 grupos com as mesmas características, né, para avaliação de pacientes com dor torácica, e o que se observou entre grupo tomografia, grupo abordagem padrão, não foi uma diferença de mortalidade entre os grupos, mas uma diferença de taxa de infarto de 29%, aproximadamente 30% menos infarto no grupo que realizou a tomografia antes. E, finalmente, o estudo Scott Hart, no seu segmento de 5 anos, sistema de saúde escocês, que randomizou também os pacientes com a mesma característica para, inicialmente, fazerem tomo ou o tratamento padrão, e o que se observou foi, novamente, uma redução do endpoint primário, que foi morte cardiovascular e infarto, mas principalmente devido a uma redução de cerca de 40% menos de infarto no grupo que fez tomografia antes,
sem aumento de cateterismo nesse caso, sem aumento de revascularização, ao contrário de outros estudos que até demonstravam uma tendência de maior CAT e revascularização. Tá, e se eu esquece funcional, vamos mandar esses pacientes para o CAT direto e comparar com a tomo. Não houve diferença, isso foi o que foi investigado nesse estudo, discharge, e não houve diferença entre os grupos em termos de mortalidade, mas quem fez tomo teve menos revascularização e menos complicações. Tá. Então, como que todos esses conceitos que eu falei para os senhores, e a gente já está encaminhando para o final, como que isso se enquadra no conhecimento que a gente tem hoje? Nós já sabemos que o tratamento antianginoso, isso a gente já sabe há muito tempo, não reduz desfechos cardiovasculares maiores. E vários estudos de estratégia de abordagem de pacientes com dor torácica crônica, que todos têm seus pontos positivos, suas limitações, mas o vetor da informação deles aponta a maior parte para a mesma direção, de que a revascularização guiada por isquemia não reduz desfechos cardiovasculares maiores. Então, a maioria desses estudos mostra que a isquemia é, sim, indubitavelmente, um importante fator prognóstico, mas o seu tratamento específico parece ter pouco impacto na redução de desfechos cardiovasculares maiores. E da onde vem essa redução que eu falei entre 30% e 40% de infarto nos pacientes que fizeram a tomografia antes? Enfim, existem algumas hipóteses, mas a mais provável é que esses pacientes que fizeram tomo, eles tiveram mais diagnóstico de DAC não obstrutiva. E isso levou a uma maior taxa de tratamento não farmacológico, tanto antianginoso quanto hipolipemiante. Foram cerca de 40% a mais que esses pacientes tomaram de hipolipemiante. E mais, foram adequadamente alocados, ou seja, tratou mais quem tinha mais placa e deixou de tomar remédio quem tinha menos placa. Então, provavelmente, é relativa a esse tratamento farmacológico da aterosclerose que vem essa redução importante de infarto. E agora, para terminar, só esse subestudo do estudo PROMISE, que viu que a maior parte que randomizou pacientes para estratégia anatômica e estratégia funcional, que viu que a maior parte dos eventos cardiovasculares no braço da tomografia aconteceu nos pacientes que tinham DAC não obstrutiva, lesões discretas. E a maior parte dos eventos que aconteceram no grupo funcional foram nos pacientes com exame normal. Portanto, a estratégia de tomografia conseguiu reclassificar melhor os pacientes, porque conseguiu identificar um grupo de baixíssimo risco, aquele que não tinha placa, e aqueles pacientes, aquele grupo em que mais acontecem eventos. E reforçando um conceito que a gente já tem há muito tempo, de que a maior parte dos infartos acontece em placas primariamente e inicialmente não obstrutivas, ou seja, placas que são invisíveis aos testes funcionais. E é por isso, baseado em todas essas evidências, em que a angiotomo hoje é considerada também como os testes funcionais classe 1, tanto em nível de evidência A, tanto nos guidelines europeus quanto americanos, e lógico, entre um e outro existe sempre a análise que a gente pode discutir mais tarde sobre as probabilidades pré-testes. Então, para concluir, na DAC estável, o que a gente aprendeu nos trials? Que tanto a estratégia invasiva quanto a conservadora são seguras, desde que, descartada a lesão de tronco e que o paciente esteja com medicação adequada, independente se ele tem isquemia ou não. E que a escolha da angiotomo nesse tipo de paciente como estratégia inicial, ela faz mais sentido, porque a taxa de lesão obstrutiva, de DAG obstrutiva, nesse subgrupo de pacientes é pequena. Né? A gente explora melhor a capacidade da tomografia de excluir doença obstrutiva. Né? E também a informação da tomo nos dá a oportunidade de tratar a DAC não obstrutiva, que é o que realmente faz a diferença. Então, reforçando que a tomografia está hoje incluída nos principais guidelines, como também nos principais sistemas de saúde públicos europeus. Então, só terminando, peço desculpas pelos problemas técnicos e deixo um recado para que todos que tenham a oportunidade prestigiem o nosso congresso de imagem cardiovascular, que vai ser realizado
em Brasília, em que a gente vai poder discutir esse assunto e diversos outros nessa oportunidade. Muito obrigado. Parabéns pela apresentação, Leonardo. Eu sou um fã da isquemia, trabalho com ecocardiograma de estresse, mas eu acho que todos concordam que o maior valor preditivo negativo é da tomografia, realmente, né? Vamos discutir isso depois. Então, chamo o doutor Luiz Eduardo Mastrocola. Eu acho que o doutor Luiz Eduardo Mastrocola dispensa comentários, né, doutor? Ele é um baluarte aí da cardiologia, foi meu chefe no Fleury, uma pessoa queridíssima e de muito reconhecimento aqui da cardiologia brasileira. Então, é um prazer de tê-lo aqui. Ele vai falar sobre exames funcionais no paciente com DAC estável. Okay. Alô, boa noite, vocês estão me ouvindo? Privilégio enorme estar hoje nesta mesa de especialistas e clínicos moderadores. Tenho certeza que os clínicos, com as apresentações, já a apresentação anterior do Léo, agora vão poder discutir muitos detalhes. Nosso papel, nós vamos passar por métodos funcionais na DAC estável. Quando nós falamos de métodos funcionais, nós estamos falando de binômio de detecção e estratificação de risco. Um método pode ter uma qualidade melhor do que o outro em relação à detecção ou estratificação. E estamos falando e temos já que conviver com essa quebra de paradigma que já nos foi dita, que é a detecção de cálcio em fase pré-clínica. Na verdade, o que o nosso paciente quer quando ele submete-se a um exame? Ele quer saber se ele é de baixo risco, se é de risco intermediário ou o nosso clínico, ou ele é de alto risco. Se eu tenho uma prova normal, se eu classifico ele como baixo risco mesmo. Quando nós olhamos o teste ergométrico, no que nós temos de mais recente, a diretriz do ESC 2019, e agora saindo, impressa a diretriz brasileira de testes ergométricos, 2010 e 2013, o teste ergométrico era teste inicial para diagnóstico. Efetivamente, a verdade no que o Léo diz para nós, o teste perde um pouco a capacidade diagnóstica, mas ele adquire capacidade prognóstica. Então, hoje o teste, no primeiro conceito, na primeira informação que a gente gostaria de deixar, é que o teste, então, é uma ferramenta estratificadora de risco hoje. E quando eu já passo, eu já associo um método funcional ao teste ergométrico, que também é funcional, e avalia a reserva coronária, eu vejo, por exemplo, na cintilografia de perfusão miocárdica, que é o exame mais empregado em nossa realidade, que estaria indicada como teste inicial naqueles pacientes que nós não conseguimos excluir a doença coronária pela clínica, ou naquele paciente que eu avalio a probabilidade clínica pré-teste de doença. Isso não é probabilidade pré-teste, é probabilidade clínica, onde entram outros marcadores fora fatores de risco. Eu olho também que a nossa imagem está indicada naqueles pacientes onde a angiotomo deixou algumas dúvidas. Então, hoje, como recomendações, nós estaríamos expondo a vocês estas apresentações do ponto de vista da cintilografia. E eu reservaria, então, a nossa cintilografia e o nosso próprio teste para testes aonde eu tenho uma probabilidade clínica mais elevada, reservando, então, a tomo em uma probabilidade clínica menor. Da mesma forma, eu lanço mão de marcadores. Eu sei, e todos vocês sabem, que a capacidade funcional é um marcador de mortalidade absolutamente estabelecido, independentemente do fator de risco que eu esteja olhando. E esta capacidade funcional, se vocês olharem aqui, quem tem alta capacidade funcional morre muito menos em risco relativo de morte do que aqueles que têm uma capacidade metabólica baixa. Isto tem se repetido na literatura, e aqui eu trago para vocês, por exemplo, em adultos, num estudo pequeno, com 380 pacientes, mas que vem se repetindo desde 2010, olhando aqueles adultos, aqueles idosos, com capacidade funcional acima de 10 METs, mostrando uma área de isquemia
menor do que 10% numa prevalência muito pequena. Eu poderia dizer, então, aquele que tem capacidade funcional boa, ele está longe do risco, mesmo na doença arterial coronária estável, de ter área isquêmica de grande extensão. Claro que isso não é resultado de estudos randomizados, mas isso nos suporta muito, mesmo que numa população de baixo risco. Eu expresso agora um caso para vocês de um indivíduo de 55 anos, vão ser apresentados casos com dor após 2 semanas antes, após realizar um teste com cintilografia, e com alterações de alto risco no teste ergométrico, traduzidas por supradesnível na parede anterior. É injetada a MIB neste momento, em 90%, e se eu coloco, talvez, numa ferramenta de grande valor hoje, nada aqui estável, no score, se eu vou calcular o score de Duke, como todos vocês sabem, através de um nomograma, eu olho que esse indivíduo teve 4 milímetros de supra, teve dor não limitante no exercício, eu uno essas linhas, e uno esta linha também com o tempo de exercício que ele realiza no protocolo de Bruce, e eu vejo que ele, numa linha de leitura de mortalidade, tem alta mortalidade, 6% ao ano. Quando eu calculo pelo score de regressão, eu vejo que ele tem um valor de menos 21, que isso o eleva a uma mortalidade acima de 4%, 5% ao ano. Segundo conceito, eu lanço mão, sim, das ferramentas prognósticas do teste ergométrico, como capacidade funcional do Orinfra DST, para estabelecer, dentro do meu processo de decisão clínica, o que fazer. Se confirma, nesse caso, o paciente havia feito a cintilografia associada, os marcadores de alto risco e isquemia de alto risco relacionada à parede anterior, relacionada à região anterior do ventrículo esquerdo, bem como outros marcadores, como dilatação de cavidade, presença do radiofármaco em paredes do ventrículo direito. Então, eu tenho também uma cintilografia que trabalha com a extensão da isquemia, mesmo com os comentários iniciais do Dr. Silvio, nós pretendemos defender essa linha da extensão da isquemia. Esse paciente, quando vai assim, é portador de lesão triarterial. E nós temos trabalhado na cintilografia de perfusão com quantidade de isquemia. Vejam os trabalhos, aqui não são trabalhos ainda por estudos randomizados, quando a extensão da isquemia foi maior do que 10%, neste estudo unicêntrico, que gostamos muito de mostrar, com 117 hospitais no acompanhamento de 3 anos, aqueles pacientes com isquemia grande, que não se submeteram à revascularização, apresentaram mortalidade próxima a 12%, ou desfechos combinados ou isolados próximos a 12%. E aqueles que submeteram-se à revascularização, quer cirúrgica ou intervenção percutânea, tiveram 0 de mortalidade. Nós trabalhamos com isso, isso é a repetição dos estudos de 2003, do Dr. Rory Hakamovic. Isso se repete depois de 1 ano, olhando 13 mil pacientes, também agora com ferramentas estatísticas de scores de propensão, olhando que aqueles pacientes que não tinham doença coronária prévia, prestem atenção nisso, à medida que o tamanho ou acometimento do miocárdio, a área isquêmica aumenta, eles eram mais protegidos quando submetidos à revascularização. Da mesma forma, quando eles tinham defeitos fixos pequenos, eles também eram protegidos mais, submetendo-se à revascularização quando a quantidade de miocárdio isquêmico aumentava. Desta forma, nessa série observacional, verificou-se, então, um benefício da revascularização naqueles indivíduos que tinham isquemia significante. Da mesma forma, os estudos estão aí, os estudos passam, e como diz o Dr. Silvio, apareceu o estudo Isquímia, publicado no final de 2019, onde a diferença dele, ele não randomizou requerendo cinecoronariografia prévia, e ele viu realmente, com 2 braços, isquemia moderada a severa, braço intervencionista, braço de controle clínico, terapia médico-otimizada, ele não viu diferenças na evolução no período de 3,2 anos. Isso levantou uma discussão grande no meio clínico, mas logo outros trabalhos aparecem, agora aqui um trabalho do próprio grupo do UCLA, do Cedars-Sinai, com 54 mil pacientes,
com 2 cortes de pacientes somente submetidos à intervenção e à revascularização, olhando que quando esses pacientes eram submetidos ou a controle clínico ou à intervenção, quando eles tinham entre 15% e 20% de isquemia, eles se beneficiavam mais com a revascularização miocárdica. Nessas cortes, então, pareadas, a revascularização foi associada com melhora da sobrevida quando se compara a terapia médica naqueles pacientes com mais de 15% de isquemia. E agora, recentemente, muitos estudos derivados, então, do próprio estudo isquemia, aparece o stent ischemia. Por que aparece o stent ischemia? Porque eles viram que depois daqueles 3,2 anos onde não havia diferenças nos desfechos comparando os 2 grupos, eles sentiram a necessidade de acompanhar por mais tempo. No início, 3,2 anos, e agora, então, 5,7 anos de acompanhamento médio, tiveram 557 mortes. E quais foram os resultados? Grupo invasivo versus grupo conservador. Na taxa acumulativa de morte por causas totais, não houve diferença em todo este período. Mas, olhando morte cardiovascular, houve um favorecimento para aqueles que se submeteram à revascularização do ponto de vista do tratamento, então, invasivo, foi melhor do que o ponto de vista do grupo convencional. Uma diferença em relação ao trabalho inicial. E, da mesma forma, quando se olha agora a incidência cumulativa de morte não cardiovascular, existe paradoxalmente, um maior percentual para o grupo invasivo de desfechos do que para o grupo conservador, e não se sabe muito estas explicações. Eu saio agora desses estudos de isquemia, defendendo, então, a quantidade de isquemia no paciente individual, e passo a olhar também o teste cardiopulmonar de exercício, que agrega valor desde a insuficiência cardíaca até o atleta. E como ele agrega? Num programa de reabilitação, provavelmente, ele ajuda a estratificar o risco em alto, intermediário e baixo, de acordo com a capacidade metabólica desse indivíduo medida diretamente. Ele ajuda também a estratificar sinais e sintomas relacionados à capacidade metabólica, estratificando esse paciente, e ajuda também a associar a sintomatologia ao prognóstico com os dados que ele obtém em relação a VO2 ou em relação a outras variáveis do teste cardiopulmonar. Para encerrar, olhem, eu falei que ele vai do extremo da insuficiência cardíaca para o outro extremo do atleta. E o paciente com DAC estável, a despeito de aqui vocês estão vendo uma fração de ejeção muito reduzida, miocardiopatia isquêmica, esse indivíduo com múltiplas intervenções, apenas a medida da variável expiratória, do consumo de oxigênio, pode nos dar informação da produção do CO2, da ventilação, nos permitindo estabelecer limiares de limitação, os limiares ventilatório 1 e 2, onde eu inicio a acidose metabólica, onde ela é máxima, eu consigo prescrever exercício, eu consigo estabelecer prognóstico para esse paciente. Se apenas o meu consumo de oxigênio pico atingido, ele não for semelhante ao consumo de oxigênio predito, esta diferença pode me estabelecer prognóstico e eu posso estratificar o meu paciente em risco baixo, intermediário ou alto. Outras variáveis são super importantes, os equivalentes ventilatórios que mostram limitação. Só para vocês terem ideia e para finalizar agora, quantos litros eu preciso ventilar para expelir 1 litro de CO2? Se eu precisar ventilar mais do que o normal, 30 litros, por exemplo, eu já tenho um prognóstico mais reservado e o comportamento destas variáveis no exercício podem me ajudar efetivamente a definir. E eu finalizo agora integrando as modalidades. Nós teremos muito para discutir com as perguntas que nós colocamos como uma abordagem geral dentro da diretriz de cardiologia nuclear publicada em 2020, fazendo 4 simples questões: o perfil clínico do meu paciente, a informação que eu estou procurando, qual teste que me dá essa informação e será que eu preciso de alguma outra informação para entrar dentro do processo de decisão clínica? Com isso, doutor Silvio e doutora Simone, eu termino e tenho certeza que a gente vai poder discutir muito na sequência das nossas apresentações. Obrigado.
Parabéns, professor Mastrocola. Nós temos que aproveitar o conhecimento do professor na discussão hoje, que tem uma série de questões aí levantadas que são muito interessantes mesmo. Vamos chamar o nosso próximo palestrante, então, Simone, por favor. Vamos lá. Agora, para a gente finalizar a sessão de palestras, vou chamar o Dr. Cláudio Tinoco Mesquita. Dr. Cláudio Tinoco, assim como os demais, dispensa comentários, dispensa apresentações, é o professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, editor-chefe da International Journal of Cardiovascular Sciences, é coordenador do Serviço de Medicina Nuclear do Hospital Procardíaco e responsável técnico da Medicina Nuclear do Serviço do Hospital Vitória Barra, no Rio de Janeiro. Dr. Cláudio Tinoco é uma referência da nuclear no Brasil. Tenho um prazer enorme de assistir aqui a sua aula. Vamos lá. Obrigado, Simone. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite e parabenizar a SBC pela possibilidade do webinar. Acho muito bom poder ouvir opiniões de vários profissionais, né? Ter a possibilidade de ver pessoas que atuam na prática, atendendo pacientes, né? E fazendo a diferença na vida dos pacientes. O que me foi pedido foi para falar, né, da escolha da tomografia ou exames funcionais em pacientes revascularizados, né? É um assunto, assim, até bem interessante, né? Tem evidências aí de guidelines que a gente vai poder mencionar e depois podemos partir para a discussão, né? Esses são meus conflitos de interesse, né? Atuo em alguns estudos clínicos e também como palestras, né? Então, os nossos objetivos são avaliar a importância da escolha adequada, comparar os métodos funcionais, as vantagens e desvantagens e quais são as recomendações práticas para esses exames, né? Então, num paciente com dor torácica que fez uma revascularização miocárdica, né, a gente primeiro tem que saber qual é a melhor pergunta, né? A gente está num momento, hoje, né, mais do que nunca, para quem faz medicina, quem faz ciência, até quem está tendo contato com a inteligência artificial, né, várias formas, o chat GPT, a forma que você faz a pergunta é crucial para o resultado que você vai obter e esse resultado é crucial para o que você pretende fazer, né, com o seu paciente, no caso. Então, boas perguntas a serem feitas para um paciente que tem dor torácica, né? Esse paciente tem uma obstrução das artérias coronárias ou oclusão dos enxertos que foram utilizados na cirurgia de revascularização? Essa é uma boa pergunta que pode ser feita. Outra pergunta é os sintomas que esse paciente está referindo, né, a dor torácica, cansaço, dispneia, incômodo, são decorrentes de isquemia miocárdica? E uma outra e crucial pergunta é, esse paciente que tem sintomas, ele tem um prognóstico adverso e ele pode ser beneficiado por uma nova revascularização miocárdica, seja para melhorar os seus sintomas ou para mudar os desfechos dele, né, os riscos de eventos, né? São todas perguntas muito válidas e que têm nos métodos de imagem um amparo para as respostas, né? Aqui é uma coletânea dos estudos clínicos, né, de revascularização miocárdica, geralmente em pacientes multivasculares, né? E quanto dos pacientes que ficam com sintomas depois de terem sido revascularizados, aí no caso a revascularização percutânea. No estudo BARI 2D, a gente teve 60% dos pacientes com sintomas mantidos. O estudo CURAS, de 34% dos pacientes mantinham sintomas. O estudo SYNTAX, 26%. Um estudo National Heart, Lung and Blood, com 26%. Então, não é infrequente o paciente manter sintomas e, obviamente, você não vai ficar fazendo coronariografia nos pacientes à torta e à direita, né? Você vai tomar decisões baseadas na clínica, na história da revascularização, como foi feita a revascularização e, principalmente, na sua avaliação de risco, né, do que você pode fazer para aquele paciente. O estudo isquímia, que foi muito bem falado pelo Mastrocola, pelos demais colegas, né, é um estudo que ele primeiro excluiu
pacientes revascularizados no último ano, né? Foi critério de exclusão. A gente teve a oportunidade de participar do estudo isquímia no Hospital Procardíaco e você não incluía se ele tinha angioplastia ou cirurgia no último ano. E dos 5.179 pacientes incluídos no estudo, a gente teve em torno de 20% que tiveram angioplastia prévia, né? Mais de um ano da inclusão no estudo, e só 4% dos pacientes tinham cirurgia de revascularização prévia, né? Então, o estudo isquímia não tem poder, o número de pacientes é muito pequeno, né? Para você tomar decisões com relação a pacientes com revascularização miocárdica, né? Não teve nem análise exploratória, nem foi publicado nenhum dado com relação a isso. Então, a gente tem que se amparar por estudos outros que foram publicados e os guidelines, até os mais recentes publicados depois da publicação do estudo isquímia, eles não o utilizam para nenhum tipo de inferência em quem é revascularizado. Então, vou fazer uma passagem do que a gente tem nos guidelines, né? O Guideline Europeu de 2019, publicado em 2020, ele coloca essas 4 frases sobre avaliação de pacientes revascularizados, né? Em casos de pacientes que tenham disfunção ventricular sistólica inexplicável, fazer coronariografia, né? Avaliação da anatomia coronariana. Provavelmente benéfico, né? A avaliação não invasiva de isquemia silenciosa em pacientes aparentemente assintomáticos a cada 3 a 5 anos por métodos funcionais de estresse. A angio-TC não deve ser usada para follow-up de pacientes com DAC estabelecida, pois ela não vai trazer informações funcionais, informações anatômicas. Já se sabe que o paciente tem doença coronariana e foi revascularizado. E a angio-TC pode ser usado para a avaliação de patência dos enxertos, né, de pacientes revascularizados. No guideline de 2021 do American Heart American College, nós temos 3 momentos que se cita a avaliação de revascularizados. A primeira é a avaliação do paciente com dor torácica aguda, e ele coloca que os pacientes que têm dor torácica aguda, mas que não têm síndrome coronariana aguda, não têm síndrome coronariana aguda, a avaliação de isquemia por métodos funcionais é efetiva, né? E a avaliação por angiotomo para descartar estenose de enxerto e oclusão de enxerto também é efetiva, nível de evidência 1. E nos pacientes que têm cirurgia de revascularização prévia, que tenham dor no peito e que não tenham síndrome coronariana aguda, a coronariografia pode ser utilizada e é útil em pacientes que os testes funcionais não tenham sido diagnósticos. Nos pacientes com síndrome coronariana estável, aqui em nível de evidência 1, a avaliação de pacientes com isquemia moderada a grave por coronariografia. Então, se o paciente já é revascularizado, tem dor no peito e tem isquemia documentada moderada a grave, né, ele deve fazer coronariografia. Então, CAT para quem tem isquemia moderada a grave. E nível de evidência 1. E os pacientes que tenham cirurgias prévias em que você tenha indicação de avaliação, né, tem isquemia demonstrada, ou você não conseguiu demonstrar isquemia, também a avaliação de coronariografia. E a nível de evidência 2A, a realização de exames sejam funcionais ou anatômicos em pacientes em que você suspeita de isquemia. Então, de modo resumido, né, eu juntei nesse slide, que eu acho que é o que tem as recomendações amparadas em guidelines. Assintomáticos, o European Heart, fazer pesquisa de isquemia a cada 3 a 5 anos e assintomáticos. Revascularizados, disfunção do VE nova, fazer CAT. Revascularizados com dor aguda, pesquisar isquemia ou fazer avaliação com STC para descartar oclusão de enxerto. Revascularizados com dor aguda, a pesquisa de isquemia não sendo conclusiva ou não diagnóstica, CAT.
e revascularizados que têm isquemia moderada extensa, fazer CAT para manejo terapêutico, e revascularizados com dor no peito, que você suspeite de isquemia, fazer exames para pesquisar isquemia ou angio-TC. Todas as prévias são indicação classe 1 e essa última é indicação 2A. Recentemente foi publicado esse estudo, né, uma avaliação retrospectiva, mas é uma das poucas que tem, mostrando o que acontece quando você tem um paciente cirúrgico e você compara, né? Começa a investigar ele com cintilografia ou começa a investigar ele com angio-TC. Quando você começa com angio-TC, você vai fazer mais testes, você vai fazer mais CAT e vai revascularizar mais os pacientes, né? Então, os custos na sequência da investigação estão também maiores. Esse foi um estudo canadense, né? O valor da cintilografia é bem maior do que o valor da angio-TC no Canadá. Então, no final, nesse estudo, foi mais caro fazer a investigação com SPECT, mas não é só o custo que você deve levar em consideração, e cada país tem custos diferentes, né? Mas sempre mostrando aqui que fazer avaliação anatômica em quem já é revascularizado vai levar a mais procedimentos, né? E a gente não sabe se isso leva a um benefício clínico. Então, aqui são as conclusões do estudo, né? E, finalmente, para concluir, né, o que eu acho que vai ser um grande impacto, né, na avaliação funcional é você avaliar mais do que a presença de isquemia, avaliar a reserva de fluxo miocárdico, né? Então, para mostrar para vocês o caso clínico que a gente mostrou recentemente no Congresso da SOCERJ, paciente masculino que tinha uma angioplastia prévia e está se queixando de cansaço aos esforços, né? Então, ele tem um eletrocardiograma sem alterações significativas. Quando a gente faz o eco, ele também tem um eco normal e a gente vê a função aí normal dele. Quando a gente faz o estresse com dipyridamol, ele altera, que o eletrocardiograma faz um infra. A Simone, que faz estresse, ela deve estar vendo bem aí o infra, o mastrocola também. E a cintilografia mostrou uma isquemia pequena, né? 7%. Então, pelos guidelines, né, todos hoje, esse paciente não tem uma isquemia moderada grave, ele ia ser manejado sem fazer CAT, né? E o que a gente tem de diferente, né? Então, tem a função do VE normal, a possibilidade da gente fazer a pesquisa da reserva de fluxo, que é você quantificar de modo absoluto o fluxo sanguíneo no miocárdio, no hospital procardíaco, onde a gente está tendo a experiência com esse aparelho SPECT, né, que você pode fazer a avaliação porque os detetores são de CZT. Existe também no Brasil serviços como no Hospital das Clínicas, né, o grupo do Buspiga, do Soares, tem feito com PET, né, que é o padrão ouro para essa técnica, com amônia. Sei que eles estão fazendo exames, mostraram agora na última JPR, casos belíssimos, né? E o protocolo é você fazer a aquisição do exame de modo dinâmico. Enquanto é feito o estresse, você injeta o radiofármaco e avalia de modo objetivo a chegada do radiotraçador. Com isso, você consegue medir a quantidade de sangue de modo objetivo no estresse, no repouso, e fazer a reserva de fluxo, que é quantas vezes que o fluxo aumentou no estresse em relação ao repouso. Nesse paciente, ele teve um valor bem alterado, né? O valor de corte tem que ser acima de 2, você tem que ser capaz de aumentar pelo menos 2 vezes o seu fluxo no estresse, foi 1,57, e o mais interessante, esse paciente, ele teve diminuição da reserva de fluxo em todos os territórios, né? O pior, claro, da CX, onde já tinha isquemia, mas também na DA 1,8, também na coronária direita 1,5. Isso motivou, porque está associado a um pior prognóstico, ao paciente fazer CAT, e no CAT a gente viu uma oclusão da artéria circunflexa, que era o território que tinha 7% de isquemia, mas também uma lesão grave na descendente anterior, né? E também na artéria coronária direita, a gente vai ver aqui também a lesão grave na descendente anterior, e na coronária direita a gente tem uma lesão grave aqui na descendente posterior, que
vai também contribuir para a circunflexo enchendo por colaterais. Então, o paciente é triarterial e uma doença difusa grave, né? Então, essa técnica ela ajuda a gente a avaliar a doença multivascular de modo muito superior ao SPECT convencional e ajuda a gente também a avaliar a doença microvascular, que é hoje todo um capítulo da doença coronariana. Então, a minha conclusão para vocês é que os métodos funcionais são a base da avaliação do doente revascularizado, né? É um doente, os métodos anatômicos, eles são muito bons para excluir doença coronariana, mas no paciente que já tem doença coronariana, a doença já existe, a gente tem que fazer a avaliação funcional e é assim que os guidelines todos orientam hoje, não é opinião pessoal minha, é a opinião de guidelines internacionais. Os métodos anatômicos, eles são sim úteis nos pacientes que têm doença revascularizada, mas para algumas informações, né, como oclusão de enxertos, se os enxertos estão patentes, e para avaliação de stents, né, os próprios guidelines colocam que você tem uma capacidade de avaliar com alguma eficácia, né, com eficácia stents que são grandes, acima de 3, alguns tipos de stents específicos. Novos aparelhos de tomografia parecem ter mudado aí essa percepção e melhorado a eficácia, a gente pode debater isso. E, fundamentalmente, a minha impressão é que esses novos métodos funcionais, como a avaliação da reserva de fluxo, vão contribuir ainda mais para a adequada estratificação de risco dos pacientes que são revascularizados. Muito obrigado e estou à disposição aí para o debate. Obrigada, doutor Cláudio Tinoco, excelente aula, excelentes aulas todas. Parabéns aqui ao grupo, mas a gente não imaginava que seria diferente. Eu acho que a gente, realmente, a doença arterial coronariana é uma doença bastante complexa, todos nós aqui sabemos, são muitas informações hoje em dia, eu acho que por isso que a inteligência artificial está vindo aí, porque a gente não consegue, às vezes, juntar tantas informações e aí tirar uma conclusão certeira, e eu acho que quando a gente também quer definir um único método para escolha um método para a gente avaliar uma doença tão complexa como essa, com certeza a gente não vai conseguir ter uma conclusão certa. Então, cada método ele vai contribuir de alguma forma. A gente não pode também estar pensando como 10, 20, 30 anos atrás, começamos com o teste ergométrico, teve a evolução com a cintilografia, hoje temos a possibilidade, né, do score de cálcio, a avaliação também com a angiotomografia de coronária, sem ser de uma forma não invasiva, porque a gente teve o CAT no passado, que dá a mesma informação, ou informação ainda melhor, mas isso de uma forma invasiva. Então, a angiotomografia veio e está ocupando um espaço maior, principalmente porque ela é um estudo não invasivo, mas como a gente viu aqui, capacidade funcional, isquemia, carga aterosclerótica, avaliar fração de ejeção, reserva de fluxo coronário, são todos variáveis importantes para a gente entender a fundo o nosso paciente. Então, vamos voltar para a enquete, né, Silvio, do primeiro caso, para a gente abrir aqui uma discussão bem legal com esses brilhantes palestrantes. Então, a paciente é um paciente de 50 anos, do sexo feminino, hipertensa, dislipidêmica, já tem uma DAC conhecida, colocou um stent na DA proximal há 7 anos e vem apresentando dor torácica com risco intermediário. Essa dor, a probabilidade intermediária de ser. Então, porque DAC já está bem estabelecida. Então, qual a estratégia você faria, né, acharia mais adequada? Então, 8% responderam o teste ergométrico, 64% avaliação de isquemia, 28% angiotensina de coronária e 0% score de cálcio. E aí eu queria perguntar ao Afonso, por que 0% score de cálcio? Por que o score de cálcio, nesse caso, ele não ajudaria? Veja que é um paciente já tratado percutaneamente, né? E, então, assim, a malha do stent, ele vai atrapalhar, obviamente, a contagem do cálcio, mas o mais importante com isso é a gente entender o porquê que a gente pede. Então, assim, o score de cálcio é utilizado na estratificação do risco em prevenção primária. Esse paciente já está revascularizado, ele tem prevenção secundária, ou seja, ele é um paciente realmente que tem muito, muito alto risco de evento e tem que ser tratado
como prevenção secundária. Então, não faz sentido nenhum pedir o score de cálcio para um paciente revascularizado, né? Não tem motivo clínico, aliás, para pedir isso. E aí eu perguntaria, doutor Cláudio, agora, por que o exame funcional estaria mais indicado nesse caso? Obrigado, Simone. Eu fiquei muito feliz aí com a plateia, né? Porque a plateia está getting with the guidelines, né? Você tem esse caso aí, é uma indicação classe 1, né? Quando a indicação classe 1 nos guidelines é porque ela é uma indicação consensual, né? Você tem níveis de evidências muito fortes que apontam para um paciente, como o Afonso falou, já revascularizado, que tem doença coronária, que tem já a sua revascularização, tem stents, os métodos funcionais, eles constituem a base da avaliação da presença. Você vai saber se o sintoma é decorrente de isquemia, você vai saber a localização da isquemia, que vai ajudar a guiar o manejo, né? Vai saber a extensão da isquemia, que vai ajudar a enquadrar ele para o tratamento com revascularização ou não. Então, hoje é assim consensual, né? A indicação classe 1 é uma coisa que você precisa ter novos estudos para mudar essa orientação. A avaliação funcional está muito bem indicada nos pacientes. Deixa eu só Maravilha. fazer um comentário, Simone. Você veja Sim, como pois dentro não. da heterogeneidade da apresentação clínica da doença, dependendo do caso, dependendo do que você precisa, você vai usar o método anatômico, você vai usar o método funcional. Eu acho que os clínicos que hoje estão nos ouvindo aqui, às vezes existe uma certa confusão de que caminho seguir, e muitas das vezes nós temos que usar os dois métodos. Quantas vezes a gente tem um método anatômico, tem que voltar para o funcional, ou vice-versa. Isso é o dia a dia do cardiologista clínico, na realidade, né? Então, claro, uma estratégia que fosse baseada em anatomia e função, provavelmente ela traria benefício. A gente tem que reconhecer o fenótipo da doença arterial coronariana, dentro daquelas várias possibilidades que a gente falou no começo, para guiar o tratamento apropriado. Agora, é claro que isso a gente tem que ver a custo-efetividade disso. Eu vi recentemente uma palestra do Dr. Danilo Nélia, no IACVI, falando de custo-efetividade, combinar essa estratégia. Isso não é para todo mundo que eu estou dizendo, para determinados casos. Essa paciente da enquete, por exemplo, estava bem claro que o caminho era funcional. Mas ele apresentando um trabalho dele, dizendo que a melhor performance, quando você combina tomografia com outro método de avaliação funcional, se dá no ecocardiograma de estresse. Eu vou puxar a brasa aqui para a minha sardinha, porque houve até uma reclamação aqui do José Roberto Souza, da Unicamp, que a gente não colocou ecocardiograma de estresse como uma apresentação individual. Eu acho que ele está certo de reclamar, que o ecocardiograma de estresse ele tem o seu papel, ele pode usar o exercício como estresse, que é muito importante. Como todos sabem, a gente não tem radiação, não tem contraste nefrotóxico, tem menor custo, tem maior disponibilidade, isso é óbvio. Claro que você precisa de um ecocardiograma, não é qualquer ecocardiografista que pode fazer ecostresse, ele tem que ter um bom treinamento e uma boa experiência. Com a chegada da inteligência artificial no ecostresse, a variabilidade de interpretação, com certeza, nos próximos anos, ela vai cair muito. Problemas de janela torácica, a gente já tem hoje como utilizar o contraste ecocardiográfico. Então, assim, eu vejo que, embora a gente tenha tecnologia de ponta, a gente também tem que colocar os pés no chão e saber que isso não é para todo mundo. Nós temos um Brasil muito grande aí, com muita heterogeneidade, não há disponibilidade de métodos como angiotomo mesmo, não é uma coisa disponível para todo mundo, quanto mais FFR, né? Então, assim, é um método que eu acho que tem ainda muito futuro nos próximos anos, né? Só uma contribuição aí, isso tudo que a gente comenta de qual método e qual cenário, etc., muitas das vezes é para investigação inicial, né? Você começa por onde? Agora, muitas das vezes a gente vai precisar das duas abordagens, né? Porque, assim, o que os estudos clínicos estão falando, né? Que o tratamento medicamentoso é a chave para a doença coronária crônica, é a chave, é isso que vai fazer a diferença. Então, nos cabe, como clínicos, identificar aqueles pacientes de maior risco,
né? E com exames que dão informação prognóstica. Essa informação prognóstica pode vir dos estudos de isquemia, mas também vem dos estudos de anatomia, ou seja, a mesma isquemia com uma DA, com uma lesão de alto risco, né, proximal, DA proximal, placa instável, placa com sinais de vulnerabilidade, isso carrega um peso prognóstico diferente do que uma lesão mais crônica, calcificada, e enfim. Nesse caso, particularmente, a angiotomo, nesse caso, não é classe 1, mas é classe 2A, pelas diretrizes americanas, porque a gente já presume, por ser DA proximal, que é um stent de maior calibre, que geralmente a tomografia, quando feita em locais apropriados, com o pessoal treinado, não costuma ter problemas com essa localização. E aí existem os cenários. Às vezes o paciente faz um estudo funcional, dá normal, e aí ele chega e fala assim, doutor, mas eu continuo com dor. Isso é muito frequente. Ou então ele tem uma isquemia discreta na parede inferior. Será que não vale a pena a gente ver a anatomia para a gente ter mais confiança de seguir o tratamento clínico dele, sabendo que não tem nenhuma placa nova num lugar mais perigoso, uma CD proximal, por exemplo? Então, assim, existem vários cenários e eu acho que cada vez mais, nesses casos mais complexos, é bem factível realizar as duas abordagens mesmo. Excelente, Léo. Agora, eu queria aproveitar, doutor Mastrocola, aqui. O senhor acha que teria espaço, nesse caso clínico, de fazer um teste ergométrico antes de qualquer outro exame? Não, antes eu creio, Simone, agora pelas evidências que já foram discutidas, que o exame apropriado para esta paciente efetivamente é o exame de imagem. Acho que o teste ergométrico ele pode avaliar, sim, capacidade funcional, mas numa outra pretensão desta paciente. Eu vou para um programa de reabilitação, eu preciso prescrever atividade física, mas no caso, quer dizer, isso está de acordo, inclusive, com a diretriz agora de 2019 do ESC, que o próprio Cláudio comentou, essa paciente efetivamente é indicada para olhar a avaliação funcional. A tomografia, aqui nesse caso, pode ser complementar, mas ela está claro que o paciente já tem doença e eu não preciso ter a informação anatômica, só se o método funcional me disser que, olha, eu tenho isquemia anterior, a isquemia é de tal monta. E só aproveitar um comentário, Simone, já aproveitando aqui, que houve numa das palestras a colocação que placas invisíveis nos testes são invisíveis nos testes funcionais, placas de menor obstrução. E eu acho que é importante ressaltar aqui que com o avanço dos métodos, com a agregação do estudo da reserva coronária, seguramente se provará, ou já se tem provado, que estas placas, que são invisíveis, não obstrutivas, mas fazem parte de um espectro de doença ou microvascular, ou mesmo inoca que seja, o Silvio já comentou, seguramente nós teremos essas informações prognósticas. Tem os trabalhos do Ronaldo Lima com reserva coronária na CZT, o Cláudio já comentou também a experiência do procardíaco agora, quer dizer, nós estamos caminhando num mundo novo agora, agregando valor no nosso método que é a cintila. E o teste terá sim seu valor. Talvez a nossa primeira apresentação foi reservada apenas para destruir o teste, não. Existem vários... Foi pedido para falar. De maneira nenhuma. Foi prevenção. De maneira nenhuma. Na prevenção você tem razão, a American Heart realmente não aceita. Nós, na própria diretriz, não colocamos como classe 1, isso é classe 2B para nós, a indicação de teste. Ele é reservado para pouquíssimos casos para diagnóstico. Mas para a estratificação de risco no doente com sintoma, no doente com doença definida, ele tem seu valor, sim, no estabelecimento de prognóstico. Então, obrigado. professor, só deixando bem claro que o que foi pedido, a convite da SBC foi para falar sobre doente assintomático. Não estamos brigando jamais. Não, pelo amor de Deus, tem muita razão. Eu falei especificamente nesta situação. Aprendi muito. Então, e na prática, isso que nos acontece todo dia, e foi mencionado até custo-efetividade. Porque o que acontece é, o paciente chega ao clínico e ele vai chegar para fazer o check-up aonde? Ele vai chegar para fazer o check-up no cardiologista. E boa parte desses pacientes são pacientes de baixo risco.
e a grande maioria desses pacientes, ele sai com seu teste ergométrico. Isso gera uma cadeia de exames. A gente, por exemplo, hoje, eu como fazendo imagem, quem é o meu maior encaminhador? É o teste ergométrico, justamente o valor preditivo positivo dele ser muito baixo e acontecer muito desinformação diagnóstica. Aí eu pergunto para quem faz o laudo, por exemplo, do teste ergométrico, assim como na cintilografia, onde a gente vê um laudo que fala assim, olha, possivelmente isso daí é artefato. Aí eu pergunto para aqueles que usam o teste ergométrico na sua grande rotina, em paciente de baixo risco, quando vê lá o infradesnivelamento do segmento ST com padrão retificado de 1 ou 2 milímetros, se por um paciente com menos de 40 anos, que não tem fator de risco nenhum, vai chegar no seu consultório e vai falar assim, olha, o teste ergométrico que eu pedi, na verdade, como o senhor é de baixo risco, essa alteração que eu estou vendo aqui, na verdade, ela não tem valor. É essa sinceridade que a gente trata o paciente, ou a hora que vem, não posso descartar isquemia miocárdica, vou ter que prosseguir para um outro exame. Então, assim, hoje o grande gerador de exame anatômico em paciente assintomático é o uso errôneo do teste ergométrico. E, infelizmente, isso vem de recomendação de diretriz antiga, e hoje virou, pelo fato de ser um método disponível, barato e estar presente em todo lugar, a rotina do cardiologista. Então, eu acredito que a gente, como Sociedade Brasileira de Cardiologia, precisa fazer uma reflexão e ter uma alteração precisa dos nossos associados, porque o que está acontecendo hoje, como na prática e nos estudos que a gente mostrou, em relação ao paciente assintomático, é uma banalização e, como eu mesmo mostrei, seja no Google, seja no ChatGPT, a avaliação de teste ergométrico em paciente assintomático é para todos. E é essa interpretação que o doente, que o paciente, na verdade, que vai fazer o check-up, e a sua grande maioria é paciente de baixo risco, tem. Então, eu convido a todos a fazer essa reflexão. Pessoal, é polêmico realmente, existem controvérsias. Nós temos algumas perguntas aqui no Q&A, mas eu acho que de alguma maneira elas já foram abordadas em sua maioria. Infelizmente, pelos problemas técnicos, a gente já ultrapassou mais de 15 minutos do tempo da webinar. Então, assim, em respeito à audiência mesmo, para cumprimento do horário, eu gostaria de encerrar o webinar. Eu quero agradecer demais a todos os palestrantes. Eu aprendi muito aqui hoje. Eu acho que a gente poderia ter uma outra webinar só para discutir o que a gente começou aqui hoje. Infelizmente, hoje nós vamos ter que encerrar. E eu queria passar para a Simone, então, por favor, dizer as últimas palavras e encerrar, e agradecendo mais uma vez a todos e à audiência. Como o Silvio falou, é um assunto palpitante, é um assunto que a gente ficaria aqui horas, tem muita coisa para discutir, perguntar ali sobre a colchicina, a gente não pode aqui responder, a gente sabe que tem esse componente inflamatório também na doença arterial coronariana, que tem métodos para a gente avaliar isso, a gente pode marcar e fazer uma discussão melhor, mas eu acho que ficou muito definido aqui qual o papel e a importância de cada método nos cenários que a gente se propôs a discutir nesse webinar. Gostaria de agradecer à audiência, porque sem vocês não teria sentido aqui, e a todos os palestrantes, mais uma vez. É uma honra para mim estar aqui junto de vocês, vocês são gigantes aqui da cardiologia brasileira, e só nos traz muito orgulho. Tá? Muito obrigada a todos. Obrigada, Silvia. É um prazer estar com você. E até o próximo webinar. Muito obrigado pelo privilégio. Boa noite. Um abraço e obrigado. Obrigado.